Se ele tem uma densidade bem menor que a do gelo, veja aqui que a densidade do álcool etílico é 0,789, que é menor que a do gelo, certo? Então ele tem uma densidade menor. Assim, o gelo vai flutuar no álcool etílico. Ele vai flutuar no álcool etílico, certo? Então, observe que a densidade é fundamental para a gente fazer análises a respeito de tudo. Mas uma questão fica sendo sempre observável. O gelo não fica totalmente acima da superfície da água. Como vocês conhecem o iceberg, né? Uma parte do gelo fica debaixo da água, certo? Um iceberg. Fica debaixo da água. Assim, como é que isso ocorre se o gelo tem densidade menor que a da água, mas ele não flutua totalmente em cima da água? Por quê? Veja só, isso ocorre porque, comparado a densidade do gelo com a da água, devemos calcular a diferença que entra entre as duas, né? Que é necessário 92 do volume de gelo para se igualar com a massa da água. Então há uma diferença, e essa diferença não é tão grande. Então acaba que a maior parte do gelo fica debaixo d'água, por a diferença entre a densidade da água e do gelo ser tão pequena, certo? É por isso que os icebergs são tão perigosos na navegação, porque a maior parte do volume de gelo fica abaixo da água, certo? E apenas 8% do gelo fica à superfície, que é a diferença que eu tenho entre as suas densidades, seria de 8%, certo? Aí a gente chega aqui nos estados físicos da matéria. Temos o sólido, o líquido e o gasoso. Qual a diferença entre eles? Observem as moléculas, essas bolinhas aqui, certo? As bolinhas são representadas por moléculas. No estado sólido, as moléculas elas vão ficar bem unidas mesmo. Veja que elas estão bem juntinhas uma da outra, elas estão como se estivessem bem agarradas. Ou seja, por isso que ele está no estado sólido. É mais difícil de separar essas moléculas, ou seja, está no estado sólido. Porque é mais difícil separar as moléculas e a interação entre essas moléculas é mais forte. Por isso que elas ficam juntas e o sólido tem a capacidade da dureza e tudo mais. E o líquido? O líquido, as moléculas estão juntas, mas elas conseguem ser mais maleáveis, elas conseguem se separar mais. Veja a diferença do sólido e do líquido e veja que as moléculas estão mais separadas. Isso ocorre e a interação molecular delas é menor que a do sólido, mas ela tem um maior livramento. Por isso que a água ela é mais maleável. Onde eu pegar a água e colocar, ela vai assumir a forma do objeto que eu colocar. Se eu pegar uma bola e colocar água dentro da bola, a água vai tomar uma forma esférica, que é uma bola. Se eu botar ela em um copo quadrado, ela vai tomar a forma de um quadrado, porque o copo é quadrado, né? E o gasoso, as moléculas estão totalmente dispersas. Ou seja, elas são livres. Ou seja, por isso que está no estado gasoso, as moléculas estão de formas mais livres. Ou seja, o que muda entre os estados físicos da matéria é como as moléculas se interagem, certo? Como elas estão em o seu meio, como elas se comportam. Para isso nós temos alguns estados físicos da matéria, né? Quando sai do sólido para o líquido se chama fusão, do líquido para o gasoso é vaporização ou evaporação, certo? Vocês podem encontrar assim. Do gasoso para o líquido, liquefação, ou temos também a questão da condensação, pode ser liquefação ou, certo? Ou, aqui, ou condensação. Condensação, certo? Pode ter condensação também. Condensação. É um S aqui. Ou pode ser condensação, liquefação, condensação. Vocês podem usar o que vocês quiserem, certo? E do líquido para o sólido, solidificação. A água se solidifica e nós temos o processo de solidificação. E nós temos outro processo, que é o processo determinada substância, ou seja, qualquer substância, sai do estado sólido e vai para o estado gasoso, ou vai do gasoso e vai para o sólido, que a gente chama de sublimação. Veja aqui embaixo ele também fala de ressublimação, mas também pode ser dito como sublimação, certo? Os dois. Tanto faz as etapas, pode ser as duas, sublimação. O que é? Veja o que acontece isso muito com gelo seco e a naftalina que vocês têm em casa, que é aquela pastilha que mata as
baratas, ela evapora, certo? Ela é estado sólido e ela evapora, ela não passa pelo estado líquido. Ou seja, no processo de sublimação, a água sai do sólido e vai para o gasoso e desconsidera o líquido, ou seja, ela não passa pelo líquido, ela sai diretamente para o sólido e vai para o gasoso, assim como o contrário, ela sai do gasoso e vai para o sólido, certo? E desconsidera o líquido. Indo para o próximo slide, vamos falar do ponto de fusão e do ponto de ebulição, certo? Então, é fácil ressaltar isso. Vemos que temos 5 substâncias: oxigênio, azoto, água, ouro e ferro. Vocês podem perguntar, o que é azoto? Azoto, ele é, certo? É um nitrogênio, é o elemento químico nitrogênio, ele é muito usado na questão da indústria de agropecuária, ele é o N2, certo? É o nitrogênio, é o elemento da tabela periódica. Nitrogênio, vocês vão estudar melhor a tabela periódica, mas ele é muito essencial e está em abundância na nossa atmosfera. E veja só que interessante, vamos analisar a água primeiro, certo? Como a gente analisou a água. A temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, quando a água chega de 0, ela congela. De 0 para baixo, ela está no estado sólido. E a água evapora, ou seja, seu ponto de ebulição é a 100 graus Celsius. Ou seja, a partir de 100 para cima, a água está no estado vapor. Ou seja, entre 0 e 100, a água está no estado líquido. Bora fazer um exemplo rápido usando todos os elementos para vocês analisarem. Eu vou distinguir, que eu quero que vocês analisem os elementos abaixo, a temperatura de, pensar, 75 graus Celsius, certo? Então, a temperatura que está no ambiente é 75 graus Celsius e eu coloquei essas 5 substâncias nesse determinado local, nesse determinado ambiente e vou ver o que acontece com elas. Bora começar com o oxigênio. Qual a temperatura de fusão do oxigênio? Menos 218,8. Então, abaixo de menos 218,8, o oxigênio está no estado sólido. E acima de 100, de menos 183, ela está no estado gasoso. Nós estamos observando a 75 graus Celsius. 75 está muito acima de menos 183. Então, o oxigênio, como está muito acima do ponto de ebulição, o oxigênio a 75 graus Celsius está no estado gasoso, certo? O azoto, a mesma coisa. Se vocês analisarem, vai estar no estado gasoso. A água, no líquido, certo? No líquido. Veja só que ela vai estar, 75 está entre 0 e 100. O ouro e o ferro vão estar no estado, o quê? No estado sólido, porque 75 é abaixo de menos, abaixo de 1064 e 1538. Então, o ouro e o ferro vão estar no estado sólido, certo? A aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida vocês podem tirar durante a aula de hoje.